que é o purgatório? Céu, como já dissemos, é a perfeita comunhão com Deus. Mas só podemos chegar à perfeita comunhão com Deus se formos santificados e nos tornarmos santos. Porque na presença de Deus não pode haver qualquer imperfeição ou o mínimo apego aos pecados. Para alcançar o céu, portanto, temos que ser santos. Bem, somos santificados no batismo. Tornamo-nos filhos de Deus e, por causa da graça, podemos começar nosso caminho em direção à santidade e à perfeição. Mas costuma andar muito imperfeitamente nesse caminho para a perfeição, como nossos pecados e falhas mostram claramente. Se então nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos no sacramento da reconciliação, somos perdoados. Somos restaurados para Deus e agora podemos voltar para o caminho certo. Bom, mas o arrependimento e confissão são apenas 2 passos necessários para deixar o pecado para trás. Ainda há algo que precisa ser corrigido. Para ilustrar, se eu roubar o dinheiro de um amigo, em seguida me arrepender e pedir perdão, então isso é bom. Mas mesmo se ele me perdoar, ainda há algo que precisa ser feito. Justiça exige que eu corrija o erro. Nesse caso, eu certamente terei que devolver o dinheiro. Eu não posso simplesmente dizer, obrigado por me perdoar, mas agora vou ver onde eu posso comprar uma nova TV. Não, eu tenho que tentar reparar o dano. E talvez eu mesmo tente fazer algo que mostre a autenticidade do meu remorso e restaure a confiança da nossa amizade. E isso realmente é o caso de todos os pecados. Mesmo depois de ter nos arrependido e confessado, temos que tentar reparar o dano que fizemos e fazer penitência. Além disso, os pecados sempre deixarão para trás algum tipo de desordem e uma problemática ligada às coisas criadas. Isso não desaparece automaticamente só porque nos arrependemos de nossos pecados. Você nota isso especialmente com os pecados que se tornaram um hábito. Podemos nos arrepender sinceramente, mas ainda é necessário, mesmo depois de arrepender-nos, combater o mau hábito e inclinação para o pecado. Assim vemos que os pecados, mesmo aqueles de que já nos arrependemos, têm consequências. Essas consequências exigem, antes de tudo, a reparação e a expiação. E, em segundo lugar, a desordem que os pecados causaram deve ser superada. Atos de penitência ajudam em ambos os casos. O que são os atos de penitência? Bem, há naturalmente a penitência que se recebe no confessionário, e há outras obras de penitência como a oração, o jejum ou pacientemente superar uma situação difícil ou dolorosa. A propósito, só para ficar claro, nossos atos penitenciais não diminuem o fato de que Cristo expiou os nossos pecados. Pelo contrário, nossos atos penitenciais têm um efeito apenas por causa de Cristo, pois foi na cruz que ele mereceu receber todas as graças que fazem nossos atos verdadeiramente um caminho de santidade. Tudo bem, já foi bastante sobre o pecado e as suas consequências. O que tudo isso tem a ver com o purgatório? Como veremos agora, muito. É assim, se nos arrependemos de nossos pecados e os expiamos, então realmente os deixamos para trás e podemos ficar puros e santos diante de Deus e entrar no céu. No entanto, se há algo, por exemplo, algo menor, que não nos arrependemos ou algo parecido e que não tenha sido expiado, algo desordenado que ainda estamos apegados, então isso deve ser purificado. E essa purificação acontece no purgatório. Purgatório é o lugar para a purificação das almas. Todas as almas que estão unidas a Deus na caridade, mas ainda não têm o amor perfeito que precisam para uma completa união com Deus, vão para o purgatório. Elas vão entrar no reino de Deus quando forem purificadas. Temos que ser santos. Bem,
somos santificados no batismo. Tornamo-nos filhos de Deus e, por causa da graça, podemos começar nosso caminho em direção à santidade e à perfeição. Mas costuma andar muito imperfeitamente nesse caminho para a perfeição, como nossos pecados e falhas mostram claramente. Se então nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos no sacramento da reconciliação, somos perdoados. Somos restaurados para Deus e agora podemos voltar para o caminho certo. Bom, mas o arrependimento e confissão são apenas 2 passos necessários para deixar o pecado para trás. Ainda há algo que precisa ser corrigido. Para ilustrar, se eu roubar o dinheiro de um amigo, em seguida me arrepender e pedir perdão, então isso é bom. Mas mesmo se ele me perdoar, ainda há algo que precisa ser feito. Justiça exija que eu corrija o erro. Nesse caso, eu certamente terei que devolver o dinheiro. Eu não posso simplesmente dizer, obrigado por me perdoar, mas agora vou ver onde eu posso comprar uma nova TV. Não, eu tenho que tentar reparar o dano. E talvez eu mesmo tente fazer algo que mostre a autenticidade do meu remorso e restaure a confiança da nossa amizade. E isso realmente é o caso de todos os pecados. Mesmo depois de ter nos arrependido e confessado, temos que tentar reparar o dano que fizemos e fazer penitência. Além disso, os pecados sempre deixarão para trás algum tipo de desordem e uma problemática ligada às coisas criadas. Isso não desaparece automaticamente só porque nos arrependemos de nossos pecados. Você nota isso especialmente com os pecados que se tornaram um hábito. Podemos nos arrepender sinceramente, mas ainda é necessário, mesmo depois de arrepender-nos, combater o mau hábito e inclinação para o pecado. Assim vemos que os pecados, mesmo aqueles de que já nos arrependemos, têm consequências. Essas consequências exigem, antes de tudo, a reparação e a expiação. E, em segundo lugar, a desordem que os pecados causaram deve ser superada. Atos de penitência ajudam em ambos os casos. O que são os atos de penitência? Bem, há naturalmente a penitência que se recebe no confessionário, e há outras obras de penitência como a oração, o jejum ou pacientemente superar uma situação difícil ou dolorosa. A propósito, só para ficar claro, não temos apego aos pecados. Para alcançar o céu, portanto, temos que ser santos. Bem, somos santificados no batismo. Tornamo-nos filhos de Deus e, por causa da graça, podemos começar nosso caminho em direção à santidade e à perfeição. Mas costuma andar muito imperfeitamente nesse caminho para a perfeição, como nossos pecados e falhas mostram claramente. Se então nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos no sacramento da reconciliação, somos perdoados. Somos restaurados para Deus e agora podemos voltar para o caminho certo. Bom, mas o arrependimento e confissão são apenas 2 passos necessários para deixar o pecado para trás. Ainda há algo que precisa ser corrigido. Para ilustrar, se eu roubar o dinheiro de um amigo, em seguida me arrepender e pedir perdão, então isso é bom. Mas mesmo se ele me perdoar, ainda há algo que precisa ser feito. Justiça exija que eu corrija o erro. Nesse caso, eu certamente terei que devolver o dinheiro. Eu não posso simplesmente dizer, obrigado por me perdoar, mas agora vou ver onde eu posso comprar uma nova TV. Não, eu tenho que tentar reparar o dano. E talvez eu mesmo tente fazer algo que mostre a autenticidade do meu remorso e restaure a confiança da nossa amizade. E isso realmente é o caso de todos os pecados. Mesmo depois de ter nos arrependido e confessado, temos que tentar reparar o dano que fizemos e fazer penitência. Além disso, os pecados sempre deixarão para trás algum tipo de desordem e uma problemática ligada às coisas criadas.
Isso não desaparece automaticamente só porque nos arrependemos de nossos pecados. Você nota isso especialmente com os pecados que se tornaram um hábito. Podemos nos arrepender sinceramente, mas ainda é necessário, mesmo depois de arrepender-nos, combater o mau hábito e inclinação para o pecado. Assim, vemos que os pecados, mesmo aqueles de que já nos arrependemos, têm consequências. Essas consequências exigem, antes de tudo, a reparação e a expiação. E, em segundo lugar, a desordem que os pecados causaram deve ser superada. Atos de penitência ajudam em ambos os casos. O que são os atos de penitência? Bem, há naturalmente a penitência que se recebe no confessionário, e há outras obras de penitência, como a oração, o jejum ou pacientemente superar uma situação difícil ou dolorosa.